E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o filme da vez se chama Os Deuses Devem Estar Loucos 2. Então fiquem ligados e vamos juntos para mais esse recap. Na árida região do Kalahari, na África do Sul, vemos o pacato povo indígena chamado de Bosquímonos. Eles vivem muito bem na região e mesmo sem água na superfície, se adaptaram extraordinariamente bem ao hostil ambiente, que também é repleto de animais selvagens. Esse povo vive totalmente isolado do resto do mundo, sem preocupações com qualquer coisa, e não faziam ideia das coisas que estavam acontecendo ali perto de sua região, como uma guerra que estava sendo travada nos limites de suas terras e os caçadores ilegais de elefantes que iam e vinham. Conhecemos então Anne Taylor, uma bem-sucedida advogada da grande cidade de Nova York. Ela é informada por sua assistente que o dono-geral da empresa de advocacia não poderá ir para a conferência do projeto na qual ela fez a maior parte. Anne não fica nada contente com isso, mas terá que ir no lugar dele. E o local é em Ocarara, na África do Sul. De volta ao povo bosquímono, um grupo deles está voltando para casa depois de colherem algumas frutas típicas da região, quando o líder do grupo, chamado Kicho, observa um rastro de elefante, mas que parecia estar doente. Então ele fala para sua filha mais velha, Kissa, que leve seu irmão menor, Kiri, para casa enquanto ele e os outros procuram pelo elefante doente. Porém, enquanto voltam para casa, Kissa nota algo que nunca viu antes na vida. Era rastro de um caminhão que para ela era algum tipo de pegada de animal estranho muito grande e fica curiosa para saber que tipo de bicho era aquele. Então decide seguir aqueles rastros incomuns para ela até achar o estranho animal. Quando mais à frente se deparam com algo nunca visto antes por eles, um caminhão, e se aproximam com bastante curiosidade. Kiri vê gotas de água caindo do reservatório e fica surpreso. Então Kissa sobe para ver o que tinha lá em cima. Kiri também sobe e eles ficam impressionados com tanta água assim em um único lugar. Quando então o caçador ilegal, o motorista do caminhão, acorda e dá a partida, sem saber que os garotos estavam em cima do reservatório de água. Kissa e Kiri logo tentam descer, mas ficam com medo devido às grandes rodas que poderiam esmagá-los facilmente. Então sobem de volta e são levados para um rumo desconhecido. Enquanto isso, seu pai e os outros encontram um elefante que já estava morto. Os rastros do local mostram a Kicho que os homens brancos haviam estado ali. Kicho é o único de sua aldeia que já teve um encontro e conhecia os homens civilizados. Só não entendeu o porquê eles mataram aquele elefante e levaram somente as presas, deixando toda a carne para apodrecer ali. Então eles decidem chamar alguns homens de sua tribo e de outra tribo vizinha também para pegarem a carne e dividirem, e se separam para isso. Enquanto isso, seus filhos sofriam para se segurarem no caminhão do caçador. Então entram para a carroceria e veem muitas presas de elefante lá. No caminho de volta para casa, Kicho percebe que as pegadas de seus filhos sumiram, vendo que eles subiram em algo estranho dos homens brancos. Ele então manda o jovem que estava com ele voltar para a vila e avisar a todos sobre o elefante enquanto ele mesmo irá atrás de Kissa e Kiri. Nesse momento, bem distante da tribo de Kicho, Anne já está no local e prepara alguns detalhes para sua palestra. Quando então Jack, um guia local, diz que pode apresentar toda a África para ela em meia hora em seu mini avião planador, enquanto que no ônibus levaria horas. Como Anne precisava estar pronta até 3h30 da tarde para sua palestra, ela acaba aceitando e vai com ele. Enquanto Kissa e Kiri estão esperando o caminhão parar para descerem, o caçador dono do caminhão acorda e manda seu assistente ir dormir enquanto ele dirige um pouco. Enquanto eles trocam de posição, o veículo diminui sua velocidade. Kissa e Kiri se preparam para descer, mas Kiri fica com medo e não consegue a tempo e logo o caminhão se move rápido novamente, onde Kissa é obrigada a subir de novo para não deixar seu irmão sozinho ali. Anne e Jack pousam por um momento na savana para que Jack possa pegar algo com um homem que chega num carro totalmente camuflado com arbustos. Ele se chama Stephen, um zoólogo. Quando Jack estava para voltar para o planador, o chefe na base entra em contato com ele pelo rádio do carro pedindo para que ele fosse com Jack até lá, pois encontraram um filhote de girafa doente e precisavam da ajuda dele. Como no planador só cabiam 2 pessoas, Stephen deve ir enquanto Jack ficava ali. Depois que eles saem, o chefe novamente entra em contato com eles pedindo para que Stephen aguardasse um pouco, devido a uma forte ventania que se aproximava da região e como o planador é muito leve, seria facilmente levado pelos fortes ventos. Jack porém fala que já era tarde, pois eles já tinham saído. Não demora muito e de fato eles são pegos por uma forte tempestade, perdendo o controle do planador e sendo levados para muito alto, quase batendo em pedras de uma montanha. Quando a tempestade passa, eles percebem que o planador ficou sem combustível e agora estão planando muito alto. Então, para poder voltar ao solo, Stephen usa um pouco de whisky que estava debaixo do banco e com isso os motores ligam novamente, assim podendo agora fazer o planador se mover para poder aterrissá-lo em algum lugar. O whisky começa a acabar também e antes que eles possam pousar, o forte vento que ainda havia na região o impulsiona para trás, os fazendo ficar em cima de uma árvore. Stephen prepara uma corda e com ela consegue descer da grande árvore, depois ajuda Anne a descer também. Lá embaixo ele calcula que estão muito longe da base, pois observa que estão numa região em que os animais não têm medo deles, ou seja, um local pouco explorado pela civilização. Anne então pergunta se eles podem ser encontrados ali.
E Stephen fala que sim, mas que talvez leve um dia ou mesmo uma semana. Annie diz que tem que estar em Nova York novamente até quarta-feira e teme que eles podem morrer de fome ali. Mas Stephen fala que comida tem bastante. O problema será encontrar água. Ele então sobe novamente na árvore para pegar algumas latas de cerveja no avião para usar como água. Kissa e Kira estão com sede e lembram que tem muita água ali perto. Então Kissa vai tentar pegar um pouco, mas acaba caindo dentro e não consegue subir de volta. Kiri vai tentar ajudar, mas não consegue devido a ser muito pequeno e não ter força suficiente para puxar sua irmã. Então Kissa pede para que ele pulasse ali dentro, depois subir por ele para puxá-lo de volta. Eles nunca estiveram dentro da água antes e se divertem bastante com essa novidade. Stephen encontra um galão de combustível dentro do planador e tem a ideia de tirá-lo de cima da árvore, abastecê-lo e depois pegar voo novamente com ele. Mas diz que isso vai demorar bastante tempo, talvez um dia inteiro ou mais. Annie então começa a ficar com medo dos animais ali embaixo que haviam no lugar e pede para que Stephen jogasse a corda para ela subir. Mas ele afirma que se ela não mexer com eles não farão nada contra ela. Quando então ela escuta um urro de uma hiena ali perto e descobre rápido que pode subir facilmente na árvore sem ajuda de cordas. Logo após ela pede para descer pela corda e depois de ter um pequeno probleminha na descida, ela fica irritada e diz que precisava urinar. Porém, chegando perto de uns arbustos, se assusta com um filhote de rinoceronte. Ela não corre porque lembra das palavras de Stephen que diz que se ela não mexer com os animais, eles não mexerão com ela. Quando então a mãe do rinoceronte vem com tudo para cima de Annie, achando ela uma ameaça para seu filhote. Stephen, vendo a cena, fica bastante apreensivo e manda que ela corresse. Annie corre bastante e sobe rapidamente em uma árvore fina e por muita sorte consegue se salvar do ataque do feroz animal. Depois que o bicho vai embora, ela desce e bebe um pouco de cerveja para matar a sede. No caminhão dos caçadores, Kissa percebe que não é nada fácil subir de volta mesmo com seu irmão ali para ajudá-la, enquanto seu pai está correndo incansavelmente seguindo os rastros do caminhão para encontrá-los. Por fim, Kissa consegue subir de volta e tenta encontrar algo para puxar seu irmão. Stephen diz que precisa encontrar comida antes que escureça, então lembra que viu um ninho de avestruz ali próximo, que porém precisavam distrair o macho que pastorava o ninho e para isso tem uma maluca ideia, que é usar Annie disfarçada de avestruz para chamar a atenção dele enquanto pegava um ovo. O plano inicialmente vai dando certo, mas logo o avestruz macho vê Stephen e corre atrás dele. Para se proteger, ele deita no chão e o avestruz pisa nele. Quando então um pequeno macaco, vendo o ninho sozinho, tenta pegar um dos ovos do avestruz e ele corre para impedi-lo. Com isso, Stephen consegue sair do local levando o ovo que pegou. De volta ao caminhão, inocentemente, Kissa, para ajudar o seu irmão a subir, pega um rifle para isso e por muito pouco não leva um tiro. Isso também por muito pouco não chama a atenção dos caçadores na bulé do caminhão. Kissa volta dessa vez com um crânio de antílope e enfim consegue tirar seu irmão dali. Mas ainda não podem descer devido ao caminhão estar em movimento. Depois de cozinhar o ovo debaixo de um fogueiro enterrado na areia, Stephen e Annie ouvem a notícia de seu desaparecimento no rádio, esperando que eles estejam em um local que possam ser atendidos por patrulheiros de salvamento. Já está ficando de noite e os garotos ainda estão presos no caminhão enquanto seu pai incansável corre seguindo seus rastros. Stephen fala para Annie que a hiena que está ali perto deles os rodeando é covarde e pode atacar, pois enquanto você parecer mais alta do que ela, tudo bem, mas quando se deitar, com certeza ela vai atacar. Então pede para Annie ficar acordada no primeiro turno enquanto ele dorme, depois eles trocam. O dia já vai amanhecendo e o determinado Kicho continua sua jornada atrás de seus filhos que passaram a noite dormindo dentro de um pneu na carroceria do caminhão cobertos por um couro de animal. Stephen por fim consegue descer completamente o planador e depois de comerem mais uma parte do ovo de avestruz, eles seguem levando o planador para algum lugar mais plano onde possam pegar voo. Annie vai na frente arrastando o mini avião com uma corda enquanto Stephen ajudava levando a parte traseira. Quando então de repente um rinoceronte macho aparece de trás de uns arbustos e Annie corre assustada para subir na árvore levando o avião com tudo. Stephen fala que aquele era um macho e não iria atacar. Ele tenta ver se seu planador não ficou prejudicado com a pancada, e sem perceber, sem querer pisa no texugo que fica irado com ele tentando pegá-lo. Não conseguindo, o bicho vai morder o pneu do planador e o fura. Stephen pega ele, mas já era tarde. Ele então tem que se livrar do animal, mas sabe que somente se soltá-lo ali, irá persegui-lo para se vingar onde quer que ele for. Então tira sua bota que pisou nele para tentar despistá-lo e o bicho com muita fúria morde a bota dele. Depois que ele chega a um local plano, Stephen tenta fazer o avião pegar voo, mas vê que não vai dar certo devido ao pneu furado. Ele então tira um dos bancos e quebra o piso para poder correr segurando o planador do lado do pneu furado. Ele passa as instruções para Annie fazê-lo subir enquanto corre. De início vai indo bem, mas de repente as coisas começam a fugir do controle e Stephen não consegue se segurar e acaba ficando para trás. Enquanto Annie voa sem a mínima noção de como fazer para descer o planador, que se afasta mais e mais sem controle, indo para um rumo diferente do que era para ir. É aí então que, enquanto Kicho ainda corria para alcançar seus filhos, vê o planador descontrolado e corre na direção dele. Sem fazer a mínima ideia do perigo, Annie sobrevoa um comboio de carros de guerra, que ao vê-la tenta mirar para derrubá-la achando ser algum ataque inimigo. Mas por sorte Annie se afasta antes que eles possam atirar.
Ela vê os botões de liga e desliga e resolve desligar os motores, onde agora o mini-avião fica somente planando. Depois aperta um outro botão que dizia paraquedas balístico. Com isso o planador começa a descer e, por sorte, para suavemente sem tocar o chão, ficando com o paraquedas preso a uma árvore. Enquanto isso, Stephanie vai caminhando em direção para onde ela foi, resmungando tudo o que ela poderia fazer para parar o planador, o que ela de fato faz. Stephanie, vendo que não conseguiria seguir em frente somente com uma bota, decide voltar para pegar a outra que tinha deixado com o texugo. Annie desce do planador e, vendo um guepardo, fica com medo e volta rapidamente para dentro. O animal curioso se aproxima, pensando ser uma boa presa, e vendo Annie pelo buraco do planador, ruge. Annie fica assustada e sem querer liga os motores do avião, o que faz com que o guepardo fugisse desesperado dali. Mas agora o planador começa a rodopiar descontrolado preso à corda do paraquedas na árvore. Mas por fim, Annie consegue desligá-lo antes que o pior acontecesse. Stephen chega de volta onde deixou sua bota e a encontra. Porém, assim que ele sai, é mordido pelo texugo que estava ainda por ali escondido. Annie vê o nativo passando de bicicleta ali perto e decide pedir ajuda a ele. Ela pede para que ele a levasse para uma direção e, mesmo ele não entendendo nada do que ela fala, sabe que ela pede para que ele a levasse para algum lugar. Ela então sobe no quadro da bicicleta enquanto o nativo pedala cantarolando ao som do canto do galo e a buzina que Annie sem querer tocava sempre que ele pedalava, levantando ela. Stephen está andando pelo deserto com o texugo ainda pendurado, mordendo sua bota, e chega de volta ao local que se separou de Annie. Ele pega algumas coisas e coloca um pedaço do ovo cozido de avestruz no chão com um pouco de cerveja em cima. Assim que o texugo vai comer, Stephen sai disparado para fugir do bicho que, sem demora, corre atrás dele. A viagem está sendo tranquila com Annie e o nativo na bicicleta, quando de repente eles se veem dentro de uma manada de elefantes que ficam furiosos com a presença deles ali. Eles dois então logo sobem numa árvore para escapar. Depois que os animais se vão, eles dois descem e o nativo pega sua bicicleta, que agora estava toda acabada, coloca nos ombros e vai embora cantarolando. Mas antes Annie lhe dá um dinheiro pelo prejuízo e segue para algum lugar que não faz ideia. Stephen ainda caminha pelo deserto escaldante e o texugo atrás dele, mas que já estava bastante exausto e se deita na sombra de Stephen. Vendo que o animal não iria parar de segui-lo e que já estava quase morrendo de cansaço, Stephen decide levá-lo nos braços, quando enfim eles chegam numa parte com árvores e param para descansar. Enquanto isso, dois soldados de forças opostas, por acaso se encontram no meio da savana. O soldado nativo que defende aquelas fronteiras, vendo que tinha inimigo por perto, se joga do carro no chão para não ser baleado. O que de fato dá certo, pois teria passado bem na frente da mira do inimigo. Eles ficam um se escondendo do outro atrás dos arbustos quando se surpreendem ao se verem, e se escondem novamente já dando disparos um no outro. Kitty, que passava ali por perto, ouve o tiroteio e sem saber do perigo vai ver o que estava acontecendo. O soldado nativo vê Kitty e tenta fazer com que ele saia dali por ser perigoso. Com isso então ele é rendido pelo soldado cubano inimigo. Ele ignora Kitty e ordena que o soldado nativo o levasse até seu jipe e o faz correr na frente do carro rumo ao norte, pois estava perdido ali, enquanto Kitty o corre seguindo seu caminho. Nesse momento, Kissa e Kiri estão em cima do caminhão pegando fruta das árvores pelo caminho, quando de repente Kissa é surpreendida por um galho e cai do caminhão, deixando seu irmão desesperado sendo levado, e então corre atrás dele, porém não alcançando, fica bem para trás. Annie, caminhando, dá a sorte de ver os primeiros sinais de civilização e encontra um moinho de vento. Ela sobe e o gira para pegar água. Porém, o tempo que leva para descer de volta, a água já tinha parado de sair. Então pega uma lata velha no chão e o coloca onde cai a água. Ela sobe de novo e gira o moinho, porém se frustra quando vê que a água virou a lata. Ela então desce novamente e a apoia com uma pedra e sobe de novo para girar o moinho enquanto um macaco só observa. Dessa vez dá certo e a água fica dentro da lata, porém o macaco esperto pega a lata e bebe a água. Annie corre e consegue pegar a lata de volta do macaco e a coloca novamente no lugar para subir. Porém antes ela pega algumas pedras e coloca dentro de sua bolsa para jogar no macaco caso ele tentasse pegar sua água novamente. Ela enche a lata e de novo o macaco se aproxima para beber. Annie até joga uma pedra, mas erra e não tem coragem de jogar outras. Nisso o macaco bebe a água de novo e brinca com a lata agora vazia. Ela vai colocar a lata de novo no lugar quando vê que vários outros macacos se aproximam e fica irritada. Mas logo é surpreendida com a água que saía do cano, pois por sorte começou a ventar e agora ela pode beber à vontade, até se banhar também. Enquanto isso, o soldado nativo consegue se esquivar da mira do soldado cubano entre os arbustos e por fim consegue virar o jogo a seu favor, fazendo então ele marchar na direção contrária. Annie, de volta à sua caminhada sem rumo certo, por acaso vê os rastros do caminhão que levava os filhos de Kitty. Então, pensando ser de algum veículo com turistas, decide se sentar à beira dos rastros para esperar que eles passassem de volta e a levassem dali. Quando então Kitty, em sua jornada, a encontra ali, ele a cumprimenta e se pergunta como é que ela foi parar ali, mas Annie não entende nada do que ele diz. Ele então aponta que devem ir para uma direção e ela o segue. Ele fala para ela sobre seus filhos no caminhão, mas vendo que Annie não entendia nada e já bastante cansado, se senta no chão. Quando então eles veem os dois soldados inimigos se aproximando, um fazendo o outro correr na frente do jipe. Annie, achando que é a sua carona para sair dali, vai ao encontro deles.
porém é surpreendida pelo soldado cubano que a usa como escudo para tentar escapar de seu inimigo. Kitty, tendo que encontrar seus filhos, se despede de Annie e vai embora, sem fazer a mínima ideia que ela estava em perigo. Ela diz que não quer se envolver na guerra dos soldados, então o que estava no jipe guarda sua arma e dirige para ir embora, fazendo o outro correr por um instante atrás dele. É aí então que o soldado nativo para o jipe e o outro tenta voltar para fazer Annie de escudo novamente, mas ao invés disso leva uma bolsada cheia de pedras na cara. O nativo corre para enfim rendê-lo, mas Annie, furiosa com a situação, o acerta também com sua bolsa, deixando agora os dois zonzos. Por fim, o soldado cubano é rendido novamente e fala que só queria voltar para sua casa, e Annie sai irritada com os dois. Stephen, descansando e se perguntando onde Annie foi parar, não percebe um escorpião chegando perto de seu pé e ao se levantar é picado, lhe causando uma grande dor. Os caçadores ilegais nesse momento percebem que estavam indo na direção errada e param um caminhão para retornarem até o rumo certo. É aí que nesse momento Kitty, vendo que estava parado, desce rapidamente e corre voltando pelos rastros deixados pelo caminhão a fim de reencontrar sua família. Enquanto isso, Stephen também se depara com os rastros do caminhão mais atrás, porém segue outro rumo e, não aguentando mais a caminhada, cai numa duna de areia. Nesse momento Kitty está correndo e vê rastros de uma hiena. Sabendo que são recentes e que está a favor do vento, percebe que logo será farejado por ela, então continua correndo o mais rápido que pode. Quando então logo é seguido pela hiena que quase o alcançando, Kitty se lembra das palavras de seu pai sobre as hienas terem medo de algo maior que elas. Então pega um pedaço de tronco e coloca sobre sua cabeça para parecer maior que a hiena, que logo para e não o ataca, mas vai lhe seguindo. Kitty, em sua corrida atrás de seus filhos, vê as pegadas de Stephen e percebe que ele não estava bem, então decidiu encontrar para ajudá-lo. Ele o encontra e o leva para debaixo de uma árvore, então começa a cavar. Enquanto isso, os soldados e Annie pegaram um jipe e seguiram em frente para tentar sair dali. Eles param onde estava o outro jipe do soldado cubano e descem para pegar a gasolina dele. Depois de retirar toda a gasolina, o soldado nativo calcula que só vai dar para rodar mais 20 km, porém a sua base ficava a mais de 60, enquanto que a do soldado cubano ficava somente a uns 20 km. Eles então começam a brigar e Annie aproveita a chance para pegar a arma deles e os força a ir agora para o lugar onde começaram para encontrar seu avião. Kitty nesse momento continua correndo, voltando pelos rastros do caminhão, quando então é surpreendido por ele que estava voltando para onde começaram a sair da rota. Os caçadores veem Kitty já em cima e não conseguem frear a tempo, passando por cima dele. Porém, felizmente ele passou ileso por debaixo e o caçador assistente ficou aliviado de ver que ele não tinha morrido. Porém, com isso quebrou o pedaço de tronco que ele usava na cabeça. Então a hiena, vendo que ele era menor, começa a correr para pegá-lo. Mas ele logo sobe numa grande formação rochosa e a hiena não consegue segui-lo. Mais à frente, Kissa vem correndo e se depara também com um caminhão. E quase ia sendo atropelada, mas se desvia por pouco. Porém agora não sabe mais o que fazer, pois não sabe se seu irmão foi deixado mais adiante ou se ainda estava no caminhão. Depois de tratar de Stephen, Kitty ouve um som de veículo e logo vai na direção dele, quando então se depara com Annie e os soldados. Kitty tenta explicar que encontrou um outro homem branco que porém estava muito mal, então os leva até ele. Chegando lá, logo Annie vê se tratar de Stephen. Ela desce do jipe e manda os soldados de mãos dadas se afastarem dali. Kitty, vendo que ele ficaria bem, se despede e continua a busca por seus filhos. Ele não vai muito longe quando também já vê o caminhão voltando, então tenta pará-lo, mas não consegue. Kitty corre o mais rápido que pode e consegue subir no caminhão para procurar seus filhos, mas não os encontrando na parte de trás, surge na frente do caminhão do nada, o que assusta os caçadores e eles freiam de uma vez. Com isso, Kitty é lançado para a frente e quase atropelado, mas por sorte passa por entre os pneus. Os caçadores param e um deles vai ver se ele estava morto. Kitty então tenta perguntar se eles viram seus filhos, mas pelo rádio o caçador-chefe recebe a ordem de não deixar o nativo ir por ter visto as presas de elefantes na carroceria. Então o caçador tenta intimidá-lo com a arma, mas ignorando completamente o perigo, ele faz a tomar a arma dele. Vendo isso, o caçador-chefe pula em cima dele e manda seu capanga pegar uma corda para amarrá-lo. Depois o jogam dentro do caminhão. Annie, Stephen e os soldados chegam numa parte que Annie acredita ser onde encontrou o nativo antes. Quando então o caminhão vai chegando para passar ali por eles. Os caçadores, os vendo ao longe, logo pensam ser guardas florestais. Annie pede para eles pararem e assim eles param. Ela então pede para eles uma bomba emprestada. Quando então Kitty pula de trás do caminhão todo amarrado e Annie pergunta por que eles fizeram isso com ele. O caçador-chefe logo desce e toma Annie como refém. Em seguida manda todos os outros ficarem no jipe para serem amarrados. Kitty nesse momento está se escondendo da hiena em cima de uma loca de pedra, mas o animal está de olho nele para quando ele descer o pegar. Voltando para os outros, depois que eles são amarrados, o caçador-chefe tenta contato com seu patrão para saber o que fazer com os prisioneiros. Mas o rádio está fora de sinal novamente. Ele então tem a ideia de subir um morro para tentar contato e saber o que fazer a seguir. Ele vai e deixa seu caçador capanga pastorando Annie e os outros. Porém ele, totalmente atrapalhado, deixa a arma escorregar para dentro de sua calça e se enrola todo para pegá-la de volta e acaba disparando contra seu próprio pé. É aí que Stephen e Annie tomam a arma dele e todos se ajeitam para entrarem no jipe e fugirem.
Mas até o próprio caçador vai junto com eles, pois senão seu chefe irá matá-lo e se joga dentro junto com Kicho. Porém não chegam a andar 5 metros e o Jeep logo para por falta de combustível. Eles então apressadamente descem e começam a correr amarrados mesmo. O caçador-chefe já em cima do morro vê eles fugindo e grita furioso pelo nome de seu capanga, que logo apressa o passo para fugir também. As coisas ficam ainda mais difíceis quando o caçador de cima do morro começa a atirar contra eles, que correm cada vez mais desesperados do jeito que podem. Não conseguindo acertá-los, o caçador desce o morro de volta no caminhão e começa depois a persegui-los a pé mesmo. Vendo que eles se embrenharam na mata seca, espalha gasolina e ateia fogo para eliminar todos. No mato seco, o fogo avança rapidamente para cima deles, espantando também vários animais selvagens que estavam ali. Quando então um bando de leões assustados avança para cima do caçador-chefe, e ele corre desesperado para se refugiar no reservatório de água que tinha soltado de seu caminhão. N e os outros estão exaustos de correrem do fogo que chega cada vez mais perto deles. Então Kicho tenta fazer algo e, se livrando das cordas, derruba todos eles para ficarem ali parados e pega um tição em chamas e ateia fogo na frente para onde eles estavam correndo e o fogo indo. Dessa forma, conforme o fogo que ele colocou ia avançando por conta do vento, eles podiam pisar pois já havia queimado o que tinha de queimar. E dessa forma o fogo que vinha atrás deles não tinha mais como avançar pois não tinha mais o que queimar, com isso salvando a todos. Kicho, agora chorando, pergunta novamente se o caçador tinha visto seus filhos. E ele dessa vez fala que sim, que ficaram mais para trás no caminho e aponta a direção para ele. Kicho então se despede de todos e vai atrás de encontrá-los. Nesse momento, o caçador-chefe está encurralado em cima do reservatório de água com vários leões embaixo esperando que ele descesse para atacá-lo. De repente ele avista vindo de longe Stephen e os 2 soldados. Ele então desce cautelosamente, pega seu rifle e sobe novamente no reservatório. Stephen e os outros percebem que ele está armado e logo se escondem atrás das árvores, mesmo os soldados se atrapalhando todos para isso. Stephen então tem um plano e pede para que os soldados corressem novamente como doidos para distrair o caçador. Eles fazem isso e o caçador até atira neles, mas não consegue acertar um alvo assim em movimento. O tiro espanta todos os leões e quando ele ia atirar novamente, Stephen nos surpreende por trás e o rende. Enquanto isso, Kissa enfim encontra os rastros de Kiri e segue gritando por ele, que aí escutando grita logo em resposta dizendo onde está. Kissa por fim consegue achar onde ele estava e espanta a hiena. Kiri, vendo sua irmã, logo se joga em cima dela e os 2 emocionados choram abraçados felizes por se reencontrarem. Annie e Stephen recebem a ajuda do soldado nativo com seu jeep e conseguem decolar no planador para enfim saírem dali. Então, depois de ajudar Stephen e Annie, ele volta e orienta o caminho que o soldado cubano precisa pegar para poder encontrar seu jeep e voltar para sua base. Depois disso, ele leva presos os 2 caçadores ilegais. Quanto a Stephen e Annie, eles enfim conseguem chegar de volta à base do safari e disparam um paraquedas para pousarem. Porém, Annie escorrega pelo buraco do piso e fica numa situação constrangedora na frente de todos que viam eles chegando. Mas depois que eles conseguem pousar em segurança, todos veem eles se beijando. Porém, Stephen puxa novamente a lona para cobri-los. O filme então termina com Kicho finalmente conseguindo chegar onde seus filhos estavam. E os vendo de longe corre para abraçá-los, chorando de alegria por estar novamente com eles. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!